Boa noite, boa noite! Quem já tá online aí, dá um oi! Seja muito bem-vinda ao Entre Peças, esse espaço que acontece toda quarta-feira às 8 horas da noite. Aqui a gente usa a metáfora do quebra-cabeça e a gente conversa sobre carreira, sobre clareza, sobre direção profissional. E pensa aí, se a sua carreira fosse um grande quebra-cabeça, é aqui que toda quarta-feira você recebe uma peça-chave para montar o quebra-cabeça da sua carreira e sair da insatisfação, sair da estagnação para conquistar a tão sonhada realização profissional. É isso que você quer, mulher? Então fica aqui comigo, que é isso que eu te entrego toda quarta-feira, uma peça-chave para montar o quebra-cabeça da sua carreira. E se é a primeira vez que você está aqui, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Marina Fontoura, eu sou psicóloga, eu sou mentora de carreira, eu atuei por 18 anos dentro da área de recursos humanos em grandes organizações e fiz também a minha transição de carreira. E hoje eu ajudo mulheres a construírem uma carreira em que se sintam realizadas e sejam bem remuneradas. E hoje eu vou te mostrar por que você não precisa dar um salto no escuro e nem começar do zero para mudar de carreira. Então, se você está insatisfeita com a sua carreira, mas ao mesmo tempo sente medo, insegurança, não sabe por onde começar para fazer uma mudança, fica aqui comigo, porque hoje eu vou te mostrar o que você precisa entender para você passar por esse processo de uma maneira mais tranquila, mais segura e principalmente você já vai receber os primeiros passos, a primeira peça para você construir o seu plano de transição para fazer uma transição de carreira de uma maneira mais segura. É isso que você quer? Me conta aí se é isso que você quer, se é isso que você sente hoje, uma insatisfação na tua carreira, mas ao mesmo tempo um medo, uma insegurança, não sabe por onde começar, tem medo de ter que jogar tudo pro alto e começar do zero para mudar de carreira ou mudar de área, mudar de função. Se esse é o seu caso, fica aqui comigo, porque a gente vai conversar sobre tudo isso hoje, né? E se você tá aí pensando em mudar de carreira, se esse é o seu caso, coloca aqui até no chat pra mim, é o meu caso, eu quero mudar de carreira, ou eu tô pensando sobre isso, Marina. Eu imagino que nesse momento tem um monte de dúvida, de medo, de pensamentos passando aí pela sua cabeça. Talvez você esteja pensando assim, ai meu Deus, e se eu me arrepender? E se eu não conseguir? E se eu tiver que começar tudo de novo, tudo do zero? E esses medos, eles podem te paralisar, porque parece que mudar significa perder tudo que você já construiu até aqui, não é assim? Parece que você vai precisar jogar fora a sua história profissional, voltar várias casinhas no jogo da carreira. E eu já vi muitas mulheres se mantendo em ambientes, em cargos, em funções que já não faziam mais sentido para elas, sofrendo, mas paralisadas, sem conseguir se movimentar para uma mudança por conta desse tipo de medo. Só que você precisa entender que uma transição de carreira não é uma ruptura. Não é apagar o que você já construiu e principalmente não é começar do zero, porque não tem mulher como você começar do zero quando você já tem uma história, quando você já tem uma trajetória. E esse é um dos principais pontos que eu quero que você entenda nessa live de hoje. É isso que eu quero que você entenda aqui hoje. E quando você entende que uma transição de carreira não significa começar do zero, a sua transição deixa de parecer um salto no escuro e passa a ser um movimento estratégico. Você deixa de enxergar ela como um risco para enxergar como uma construção, como uma evolução a partir de tudo que você já construiu até aqui. Porque é isso. Às vezes, quando a gente pensa em transição de carreira, a gente pensa em recomeçar, vou ter que começar tudo do zero, é muito arriscado. Só que se você vira essa chave, você começa a pensar numa transição de carreira como uma construção, isso significa que tudo que você já viveu até aqui foi importante para esse próximo passo. A sua transição de carreira, ela é uma evolução do que você já viveu, tá? E calma, que eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Porque eu sei que talvez, mesmo eu falando isso aqui pra você,
você ainda tá aí pensando, ai Marina, mas se eu vou começar numa nova área, se eu não tenho experiência ainda, é claro que eu vou começar do zero. Só que você esquece que mesmo mudando de área, a sua história conta. A sua trajetória até aqui conta. As habilidades que você já desenvolveu contam. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Beleza? Combinado? Então, coloca aí pra mim se você está se identificando, se é assim que você pensa, e eu quero ao longo dessa live fazer você entender algo diferente, porque eu sei que inicialmente pode parecer difícil entender isso que eu tô querendo dizer, né? Seu pensamento tá aí, enquanto eu tô falando, você tá pensando aí, mas mudar significa sim começar tudo outra vez, do zero, ou então você tá pensando, mas eu só tenho experiência na área X, como é que eu vou conseguir fazer uma mudança? Ou eu não tenho experiência numa nova área, na área que eu desejo, como eu vou conseguir mudar, Marina? E eu sei que esses pensamentos estão passando aí pela sua cabeça porque eu sou mentora de carreira e eu já ajudei dezenas de mulheres assim como você a fazerem transições de forma mais segura. E ao longo da minha experiência, eu fui entendendo que esses medos, eles dominam, eles paralisam, porque geralmente a maioria das mulheres tenta fazer uma mudança de carreira sem seguir um método, sem estratégia. E o pior, o foco geralmente está no que falta, no que ainda não sabe, acreditando que precisa estar pronta para começar em uma nova área. É assim? Talvez você esteja aí ansiosa pensando, eu ainda não sei tal coisa, eu quero mudar de área, mas eu ainda não tenho experiência, eu ainda não tenho determinado conhecimento X, Y, e aí você começa a buscar cursos, qualificações, mas mesmo assim você não se sente pronta para se movimentar. É isso que acontece? Me fala, mulher, se é isso que acontece. Porque você quer se sentir pronta primeiro, para depois começar a dar os novos passos, não é assim? Mas lembra aí do teu primeiro emprego. Você já estava pronta? Me conta se você já estava pronta quando você começou a trabalhar. Essa forma de enxergar uma transição de carreira só te paralisa. Para você mudar isso, você precisa de método, você precisa de estratégia, você precisa começar reconhecendo o que você já tem. E não reforçando o que te falta. Esse olhar do que te falta só te atrapalha. Você precisa começar reconhecendo o que você já tem. Porque pensa comigo, ó, mesmo uma pessoa que já é experiente em alguma área, sempre vai ter algo que falta. Sempre tem algo para evoluir, para se atualizar, a gente nunca está pronta. Então, se a gente foca só no que falta, se você está focando hoje só no que te falta, isso não te ajuda nesse momento, que já é um momento difícil, né? Mudança é uma coisa difícil, a gente tem dificuldade, nós seres humanos temos dificuldade com mudança natural. E pensar assim, focar só no que te falta, não vai te ajudar. E presta atenção, eu não estou dizendo aqui que para mudar de área ou de função, fazer uma transição de carreira, você não vai precisar aprender e desenvolver novas habilidades. Não é isso que eu estou dizendo, você vai precisar. Mas você também não vai começar do zero. É isso que eu quero que você entenda. Porque você já desenvolveu muitas habilidades ao longo da sua jornada. E existem habilidades que são transferíveis. O que é isso, Marina? São habilidades que você pode levar para outros contextos. Habilidades que você já tem, que você aprendeu ao longo da sua trajetória e que você pode transferir para um novo ambiente, para um novo contexto, para uma nova área. E para te explicar isso com bastante clareza, eu quero que você entenda dois conceitos, que são os conceitos de hard skill e soft skills. Já ouviu falar sobre isso? Me conta aí se você já ouviu falar sobre hard skill e soft skill. O que são as hard skills? Hard skills são habilidades técnicas. São as ferramentas, os métodos, os processos, os conhecimentos específicos de uma determinada área. Conhecimentos mais técnicos, habilidades técnicas. Por exemplo, análise de dados, Excel, gestão financeira, recrutamento e seleção, gestão de projetos, metodologias ágeis, legislação, tudo isso são exemplos de hard skills, habilidades técnicas que você precisa desenvolver para determinada área. Mas mesmo as habilidades técnicas, mesmo as hard skills,
elas podem ser transferíveis, porque tem algumas que são muito específicas de uma determinada área, mas tem outras que podem ser aplicáveis a mais de uma área. Nesses exemplos aqui, ó, que eu dei, que tá aí na telinha para você ver, a gente tem um exemplo ali, ó, de recrutamento e seleção. É uma hard skill muito específica de uma área, de um subsistema de recursos humanos. Mas existem outras, como análise de dados, por exemplo, gestão de projetos, metodologias ágeis, que mesmo sendo habilidades técnicas, elas podem ser usadas em mais de uma área. Então, se você tem conhecimento, habilidade em análise de dados, na sua área hoje ela é um conhecimento necessário, importante, você pode, a depender de qual área você quer mudar, de que tipo de transição você quer fazer, você pode usar esta mesma habilidade em uma outra área. É uma habilidade transferível, é uma habilidade que mais de uma área tenha necessidade. E além das hard skills, existem as soft skills, que são as habilidades comportamentais. São aquelas habilidades sociais, emocionais, ou até mesmo, às vezes, características da nossa personalidade. É a forma como a gente age, como a gente reage, como a gente interage no ambiente de trabalho. É o como a gente faz as coisas. Vamos pegar aqui exemplos também de soft skills? Comunicação, organização, liderança, adaptabilidade, pensamento crítico, criatividade, empatia, colaboração, resiliência, enfim, tem uma série de habilidades comportamentais. É o como você faz alguma coisa. São habilidades sociais, são habilidades que falam da forma como você age, reage e interage no ambiente de trabalho. E essas daqui são super importantes no movimento de mudança de carreira, de transição de carreira, porque são habilidades que são necessárias em qualquer ambiente, em qualquer área. Então, são habilidades totalmente transferíveis. Você pode usar essas habilidades em mais de uma área. E muitas vezes são essas soft skills que vão te ajudar nesse momento de transição, para você iniciar numa nova área que você não tem experiência ainda. Lembra que eu te falei aqui, como foi lá no seu primeiro emprego, você já estava pronta, você já tinha experiência? Não, mas você tinha ali vontade, algumas habilidades comportamentais que você demonstrou e a empresa que te contratou e acreditou que você ia aprender as tais das hard skills. A mesma coisa, quando você faz uma transição de carreira, você já vem com uma bagagem, só que agora é uma bagagem mais pesada. É uma bagagem onde você tem muito mais habilidades do que quando você começou realmente a sua carreira lá atrás. Você não está mais começando do zero, sem experiência nenhuma. Você ainda não tem experiência em uma área específica, mas você já tem uma bagagem que pode te ajudar a iniciar uma carreira nessa nova área. Tá fazendo sentido? Tá dando para entender? Para ficar muito, muito, mas muito claro mesmo para você. Eu vou te dar um exemplo real, um case prático, verdadeiro, uma história real para te inspirar, para te mostrar como isso é possível e também para te inspirar. É a história de uma pessoa, foi uma cliente minha na mentoria de carreira, que fez uma mudança de área, sem experiência, sem conhecimento nenhum na nova área, mas ela conseguiu iniciar uma nova carreira somente através das soft skills dela. Vamos ver? Vamos ouvir essa história? Espero que te inspire, que você perceba que isso é possível, fique mais claro para você também como que isso é possível. Então presta atenção aqui na história da Maria Eugênia. Quais foram os resultados que você teve? O que aconteceu depois que você passou por essa transformação? Desde aquela parte inicial, que foi do autoconhecimento, que foi muito importante para eu conhecer fortalezas, como você falou. Minhas fortalezas, eu nunca vou esquecer daquele momento que você falou. Você precisa saber o que você tem de melhor, suas competências, suas habilidades. Então, a partir daí, eu fui me conhecendo melhor, conheci o que eu era boa e logo depois a gente foi olhar para o mercado. E você não conhecia suas fortalezas. Eu não conhecia, não sabia o que eu poderia encaixar do mercado nas minhas fortalezas. Eu mal sabia quais eram elas, quanto mais que existia uma vaga em que eu poderia exercitar as minhas habilidades, que são as minhas fortalezas. E o que isso trouxe de resultado final para você? Isso teve realmente um impacto real, tangível na sua história? Com certeza absoluta. Eu saí dessa fase que eu me sentia muito triste, frustrada com o meu momento de vida, para um momento em que eu encontrei uma profissão
em que eu possa diariamente exercitar o que eu gosto de fazer e o que eu faço melhor. Hoje você trabalha com marketing de influência. Você já tinha alguma experiência nessa área? Tinha feito algum curso, alguma formação? Porque você contou aqui que fez formação em direito, estava fazendo nutrição. Não falou nada sobre marketing de influência. Hoje você trabalha com isso. Você tinha algum curso, tinha alguma formação, tinha alguma experiência nessa área? Como é que você entrou na área? Não tinha formação nem experiência. E mesmo sem ter as hard skills, né? Porque essa é uma... Eu tô te perguntando isso porque eu sei que essa é uma preocupação grande das pessoas, principalmente quando elas estão em transição de carreira ou perdidas. Às vezes elas acham, como eu vou entrar numa área se eu não tenho experiência, se eu não tenho um curso, se eu não tenho uma formação? E no seu caso, pelo menos, somente suas soft skills, como a gente chama, que são as habilidades ali, comportamentais, já foram suficientes para você conseguir fazer essa virada e começar uma carreira numa nova área. Esse era o meu medo, inclusive. Eu falava com você, mas Mari, eu não tenho experiência, como é que eu vou fazer isso e tal? E aí você falava, não, confia, vamos lá, vamos através do processo, vamos em busca disso. E eu consegui, sim, me sinto muito realizada hoje em dia. Claro que agora eu tô numa segunda fase, que é na fase de estabelecer essas hard skills, mas sim, sem nenhuma competência técnica, sem nenhum curso técnico, eu consegui sim. E recentemente, por conta da sua mentoria também, eu vou trocar de empresa, recebi uma promoção, recebi um aumento salarial e estou indo para uma nova empresa também no marketing digital. Que legal essa história, hein? Essa é a história da Maria Eugênia. Quando ela me procurou para uma mentoria de carreira, vocês viram aí, ela contou. Ela estava insatisfeita com a vida profissional dela, só que ao mesmo tempo ela estava cheia de dúvidas, cheia de medos, assim como você. Coloca aí se você se identifica. Ela tinha medo de ter que começar do zero. Ela se questionava muito sobre como que ela ia entrar numa nova área, se ela ainda não tinha experiência. Ela falou aqui no vídeo, vocês ouviram. Esse era o medo, era um grande medo dela. Como que eu vou entrar numa nova área? Eu não tenho experiência. E olha o que aconteceu. Ela conseguiu entrar em uma nova área a partir das skills comportamentais que ela tinha, as soft skills, as tais fortalezas que ela cita ali no vídeo. São aquelas características fortes que você tem, que você faz bem e que muitas vezes você nem percebe, você nem se dá conta que isso é um diferencial, que isso é uma fortaleza. E esse foi o primeiro passo que ela deu. Foi entender as fortalezas dela, entender as soft skills que ela já tinha e que poderiam sim ser aproveitadas em uma nova área. E a partir daí, ela seguiu um método. Ela usou estratégia de network para poder entender a área, para se aproximar de profissionais da área, para participar de processos seletivos e conseguiu iniciar uma nova carreira. Vocês viram no relato dela, hoje ela está feliz, ela está se sentindo realizada. Ela recentemente assumiu um novo cargo com um salário maior, ou seja, está sendo até promovida, está crescendo na área que inicialmente ela não tinha experiência nenhuma. Esse é um case real, é uma história real para você ver que é possível e para te inspirar, porque a verdade é que existe um jeito errado e um jeito certo de fazer uma transição de carreira. E eu tô aqui hoje para te ensinar o jeito certo, o jeito mais seguro. Então já anota aí os 3 primeiros passos para você também poder começar uma transição de carreira de uma forma mais segura, assim como a Maria Eugênia fez. Vamos lá? Pega papel e caneta. Quem já me acompanha aqui sabe, ou é papel e caneta, o bloquinho de notas aí no celular, porque a gente aqui, eu entrego conteúdo, eu entrego também atividade prática, então já anota aí. 3 primeiros passos para você começar a pensar, a estudar melhor a sua transição de carreira de uma maneira mais segura, criar um plano para fazer uma transição de carreira de uma maneira mais segura. Primeiro passo é entender o que está fora do lugar. O que é isso, Marina? O que realmente está te incomodando? Às vezes, a gente está tão insatisfeito na nossa carreira que a gente não consegue identificar de onde vem o incômodo. Mas existem várias camadas de incômodo. Você pode estar incomodada
com a função que você exerce, mas também pode ser um incômodo por conta da empresa onde você está trabalhando. Pode ser que você não se conecte com os valores, com a cultura dessa empresa. Ou o seu incômodo pode estar relacionado ao teu chefe, à tua liderança, que não te reconhece, que não te valoriza. Ou às vezes é um incômodo por conta do modelo de trabalho, você está se sentindo muito sobrecarregada, muito exigida e não está sendo recompensada, às vezes é uma insatisfação também financeira, não está sendo recompensada o quanto que você acredita que vale todo o teu esforço e a tua responsabilidade. Então a primeira coisa é entender o que está te incomodando, porque às vezes a gente toma decisões erradas por não conseguir identificar aonde está realmente o incômodo, e esse é o segundo passo. É você definir o tipo de mudança que você precisa na sua carreira, para que você não tome essa decisão errada. Às vezes você vai mudar uma carreira inteira, mas na verdade a insatisfação era só com a empresa, ou era com aquela área específica. Às vezes você só precisa mudar de empresa, ou de função, ou de área, e outras realmente fazer uma mudança mais radical, né? Uma mudança geral ali de carreira. Eu já tive uma cliente que me procurou muito insatisfeita na carreira dela, né? Só que era isso, estava tudo misturado, era tanto incômodo, estava tudo misturado. E no fim das contas, olhando ali as camadas, a gente entendeu que o que realmente incomodava ela era a empresa onde ela estava. Ela não se conectava com a cultura, com os valores da empresa, ela não se sentia reconhecida, ela não se enxergava crescendo ali dentro. E ela mudou de empresa, continuou na mesma área, continuou inclusive no mesmo cargo, mas fez uma mudança de empresa para uma empresa mais conectada com os valores dela, uma empresa que ela acreditava muito mais na cultura e que era uma empresa que reconhecia, que valorizava, que desenvolvia os colaboradores. Resultado, ela não precisou fazer nenhum tipo de mudança de carreira. Com essa mudança de empresa, ela voltou a se sentir realizada, ela passou a crescer novamente na carreira dela, já teve 3 promoções depois disso. Então perceba que o primeiro passo é entender o que está te incomodando e o segundo passo é ter clareza do tipo de mudança que você precisa fazer ou quer fazer. E aí sim, depois que você define isso, você vai para o passo que a gente estava falando aqui das habilidades transferíveis. Você vai identificar quais são as suas habilidades transferíveis. O que você já sabe fazer, seja uma hard skill, uma soft skill, o que você já desenvolveu e o que você pode levar com você. Quais são as habilidades que você tem hoje e que essa nova área também exige. Como você viu aqui no caso da Maria Eugênia. A Maria Eugênia, ela tinha habilidades comportamentais totalmente soft skills ali, não eram hard skills, mas eram coisas que ela já sabia fazer, que ela já tinha desenvolvido e que ela pôde levar para essa outra área. E tanto conseguiu fazer isso e entrar na área, como também já está sendo promovida e crescendo na área que ela escolheu. Então, esses são os passos. Anota aí, se quiser dar um print na tela, ó, entender o que está fora do lugar, o que realmente está te incomodando, para definir o tipo de mudança que você precisa fazer na tua carreira hoje, na tua vida profissional. E aí, identificar essas habilidades transferíveis. Isso vai te ajudar a entender que você não está começando do zero, que você já tem bagagem. É como se você fosse fazer uma viagem e no meio do caminho você precisou recalcular a rota, mas você não precisa desfazer toda a tua mala e fazer uma outra mala. Vai com essa bagagem que você já está levando e aproveita ela nessa nova área, nesse novo destino. Beleza? E como aqui, quem me conhece, quem me acompanha já sabe, aqui a gente não fica só no conhecimento teórico, a gente vai para a prática. Então eu já quero aproveitar aqui o gancho para te passar um exercício prático, para você começar a fazer isso hoje mesmo. Terminou aqui a live, você já vai praticar. Então anota aí o teu exercício de hoje, é escolher 3 experiências da sua carreira. Pensa na tua trajetória, em tudo que você já viveu na sua carreira até hoje, os projetos que você participou, os desafios que você precisou enfrentar, as atividades que você teve que aprender, que você precisou, que você foi demandada e que você precisou entregar resultado. Escolhe 3 experiências e anota o que você fazia e que habilidades isso desenvolveu em você. Marina, não entendi essa diferença. Eu vou trazer também um exemplo que vocês sabem que eu gosto de deixar tudo claro. Mas para poder você entender o que você fazia,
É aquilo que o cargo pedia, são as suas atividades. E as habilidades que você desenvolveu é o quanto que cada atividade dessa, um projeto que você atuou, liderou, uma entrega que você fez diferenciada, um resultado, o que isso te ensinou? Que tipo de habilidade você desenvolveu a partir disso? Vamos para o exemplo, para ficar mais fácil? Vamos pensar numa profissional da área de vendas, tá bom? Trabalha na área comercial, vendas. Qual a atividade que ela fazia? Vendia, né? Eu trabalhava na área comercial, eu vendia, eu atendia o cliente, era isso que ela fazia. Mas que habilidades provavelmente ela desenvolveu por conta dessa função dela? Comunicação, negociação, escuta ativa, relacionamento com o cliente, análise de necessidades, resiliência, capacidade de lidar com metas, muitas vezes também com conflitos, né? Pensa aí, um bom vendedor, ele precisa ter essas habilidades, né? Ele precisa se comunicar bem, ele precisa saber negociar, escutar também para poder saber o que o cliente está pedindo, precisando. Ele precisa se relacionar, ele precisa ter resiliência. Tudo isso são habilidades comportamentais, habilidades que a gente viu aqui que são chamadas de soft skills, que essa pessoa, essa profissional que a gente está dando aqui o exemplo, pode transferir para uma outra área. Porque tem outra área, tem outras áreas que exigem comunicação, negociação, escuta ativa, relacionamento com o cliente, análise de necessidades, resiliência, capacidade de lidar com metas, com certeza. Né? Muitas áreas, muitas funções precisam dessas habilidades. Então, assim como eu dei aqui o exemplo da área de vendas, você vai fazer o seu exercício. O que você fazia nessa experiência? Que habilidades você desenvolveu a partir daí? É super importante você fazer esse exercício, porque às vezes a gente não se dá conta das habilidades que a gente tem, das habilidades que você já desenvolveu. Às vezes isso é tão natural, tão normal no seu dia a dia, que você não percebe que é uma soft skill importante, que é uma fortaleza. Lembra da história ali da Maria Eugênia? Ela conta, ali é um corte de uma entrevista que eu fiz com ela, mas tem a entrevista completa aqui no meu canal do YouTube. Se você quiser assistir, conhecer realmente a história dela, se inspirar ainda mais com a história dela, tem uma entrevista completa com ela. E ela fala que ela não fazia ideia que ela tinha fortalezas, que ninguém nunca tinha usado esse termo com ela, que para ela foi uma novidade. Então, às vezes, a gente está no nosso dia a dia, na rotina, aquilo parece tão normal e natural pra gente, que a gente não entende que é uma fortaleza, que é uma skill comportamental importante, que é uma soft skill que pode ser aproveitada em outras áreas, inclusive desejada. Porque hoje as empresas buscam muito mais profissionais pelas suas soft skills do que pelas suas hard skills. Se você pesquisar aí o Fórum Econômico Mundial, que traz tendências do mercado de trabalho, você vai ver que as principais habilidades, as mais desejadas, são as soft skills. Então, entendendo isso, você entende que você não está começando do zero, que você não precisa dar salto no escuro, que você já tem bagagem para fazer uma mudança de área, uma mudança de função, uma mudança de carreira. Você já tem uma história, você já tem uma trajetória, você já tem habilidades importantes. O que você precisa agora é de método, é de estratégia. E você vai começar por esse exercício que eu te passei hoje. E se você tiver interesse de aprender o método completo, o método que a Maria Eugênia usou e que dezenas de outras mulheres seguiram para realizar transições seguras, eu criei uma jornada chamada Jornada O Encaixe. É uma jornada completa que vai te ajudar a sair das dúvidas, dos medos, da insatisfação profissional e a alcançar a realização que você tanto deseja na sua carreira. Mas nesse momento eu preciso te dizer que as inscrições para essa jornada estão fechadas. Só que eu vou abrir uma nova turma em breve. Então, eu quero te dizer que se esse conteúdo aqui fez sentido para você, se você quer aprender o método completo, aproveita, já se inscreve na lista de espera, porque as vagas são limitadas. E se inscrevendo na lista de espera, você consegue receber notificações da próxima turma em primeira mão. Então eu vou deixar o link da inscrição aqui na descrição desse vídeo. Se inscreve na lista de espera para você poder fazer parte também dessa jornada. E eu te espero aqui na
próxima quarta-feira para a gente continuar falando sobre carreira e realização profissional. E para te entregar mais uma pecinha para você montar aí o quebra-cabeça da tua carreira. Combinado? Boa noite, bom descanso. Não esquece de fazer o exercício e eu te espero na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.